Oi, você tem passado por provações? Você tem passado por situações que você tem falado: meu Deus, eu não consigo vencer isso. Meu Deus, as minhas forças já acabaram em relação a isso. Eu não tenho capacidade. Ou você fala: eu não tenho recursos, eu não tenho a estratégia para vencer isso. Se você tem passado por essa situação, essa mensagem é para você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me trouxe até aqui para falar com você que o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, está com você. Mas é preciso que você reconheça isso. É preciso que você reconheça que só o Senhor pode resolver essa situação. Eu vou te dar um exemplo na Bíblia onde o bem confrontou o mal e o bem venceu. E talvez você tenha passado por isso, você esteja passando por isso. E você precisa fazer como Elias. Depois você lê lá em 1 Reis. Elias foi um profeta de Deus do Antigo Testamento. E ele confrontou os profetas de Baal. Porque o rei Acabe era um rei ímpio. E Israel estava se desviando, adorando falsos ídolos, falsos deuses, não é? Então, toda vez que houver um conflito entre o bem e o mal, o Senhor se manifesta. Por quê? Para que o nome dele seja exaltado. E eu quero te dar uma dica aqui. Se você tem passado por uma situação difícil e você, através do seu discernimento, do discernimento que o Espírito Santo provavelmente já te deu ou vai te dar, você identificar que essa situação é provocada pelo mal, se pessoas têm sido usadas pelo mal, pelo inimigo, pelos Acabes aí do mundo, os reis Acabes do mundo, não é? Que era aquele rei mau casado com Jezabel. Se você tem passado por isso, você tem que fazer como Elias. Elias sabia ao Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor dos Exércitos se manifestaria. Então, lá no Monte Carmelo, ele travou uma batalha com os profetas de Baal. E o Senhor te convida hoje para travar uma batalha em oração, para que você ore ao Deus Todo-Poderoso e fale para o Senhor: Senhor, manifesta a tua glória, o teu poder nessa situação. Às vezes, o inimigo tem usado pessoas, às vezes até da sua própria família, pessoas que gostam de você, que têm algum afeto por você, e às vezes elas nem sabem que têm sido usadas. Para quê? Para minar a sua fé, para difundir a falta de fé, o ceticismo, para falar: essa situação não tem jeito, desista. Às vezes essas pessoas nem sabem que tem sido boca do diabo. Elas não sabem, mas às vezes o inimigo tem usado elas. E aí você precisa se levantar. Você precisa ser o Elias para essa situação, para esse problema. Você tem que ser o Elias para a sua geração. Você tem que ser o Elias para a sua família. Você tem que se levantar e falar o seguinte: eu vou enfrentar os profetas de Baal, eu vou desafiar agora o mal, e nós vamos ver quem vai prevalecer. E é nessa hora que o poder de Deus se manifesta. Que eu vou falar uma coisa para você. Existem várias situações onde o poder de Deus se manifesta. E uma delas é quando há um confronto claro entre o bem e o mal. Assim aconteceu lá no Monte Carmelo. Se você ler lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo do versículo 18 a 24, você vai ver exatamente isso. Um confronto do bem contra o mal, onde o Senhor se manifesta e desce fogo do céu. Então ore ao Senhor para que ele desça, para que ele se manifeste, para que ele lance o fogo do Espírito, o fogo santo, para queimar essa situação, para acabar com essa situação, para dar um fim nessa situação que tem te perturbado. Você vai orar ao Senhor e falar: manifesta o teu poder, Senhor. Ore, faça como o profeta Elias, que tinha certeza do Deus que ele servia. E aí, se você ler lá a história, o fogo desce do céu e consome todo aquele holocausto. E os profetas de Baal foram envergonhados. E depois, lá nesse mesmo livro de Reis, se você for ver lá para frente, Elias ora e cai chuva também. O Senhor também manda chuva
Porque Elias, ele tinha fé, ele orava com confiança. E você tem que ser o Elias para essa geração, para essa situação. O Senhor te convoca hoje para orar a Ele, e o poder dele vai se manifestar na sua vida e na vida da sua família. Ainda essa semana, o poder de Deus vai se manifestar e o nome dele será glorificado nessa situação, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe, dê um like, continue nos seguindo em todas as redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram e no Kawaii. Um grande abraço, que Deus te abençoe.